nesse caminho aí até o nascimento dela, Deus fez muitas coisas legais, assim, pra gente. Na primeira vez que eu fui em São Paulo fazer exame com aqueles professores, uma semana antes eu tinha conhecido uma irmã na internet e ela estava me contando que a filha dela tinha tido diagnóstico de hidrocefalia, isso antes da minha filha nascer, antes de eu fazer exame com aqueles professores. A gente ficou muito amiga. Eu espero que ela esteja assistindo, porque eu tenho um carinho enorme por ela. Ela mora lá em São Paulo. E ela me contou a história dela e ela me chamou para conversar. E a gente descobriu que era da mesma igreja e aí foi uma sintonia ali na hora. Ela me contou, assim, me falou muitas coisas, assim, me encorajando, me dando esperança de que Deus poderia mudar toda a situação. Mas também, se tivessem surpresas no caminho, o Senhor ia cuidar da gente. E ela falava que a filha dela que teve esse diagnóstico de hidrocefalia, quando nasceu, foi um outro susto, porque ela nasceu com, eu não sei como chama, aquela enfermidade que a pessoa nasce com o lábio rachado, né? Tem alguma coisa ali, algum problema nesse tipo. E ela só descobriu tudo isso no parto. Tudo isso foi um choque para ela no parto. E começou toda aquela bateria de exames. A filha dela precisava operar em cidade distante. Então foi um choque para ela e para o marido. E ela estava passando por problemas financeiros também. Ela falou que foi um período de muita dificuldade, mas que umas irmãs na cidade onde a filha dela iria operar acolheram ela e ela estava me contando essa parte da superação. E a filha dela hoje já tem uns 15 anos, eu não lembro agora exatamente. Ela falou: minha filha já tem tantos anos, é uma bênção na minha vida, muito inteligente. Sobre a hidrocefalia, não afetou em nada o intelecto dela. Ela fez a cirurgia e hoje não parece que tem nada, parece que não teve nada, a Sara. Quando eu fui fazer o exame lá, eu falei: irmã, eu tô indo fazendo o exame em São Paulo, no hospital tal, um pouquinho longe aí da casa dela, porque eu fui pra lá de madrugada e ela falou que tava indo pra lá me conhecer, sabe? Essas coisas só Deus que faz, gente. Não é possível. Eu conheci ela na internet, minha irmã em Cristo, e foi ela, o esposo e a Sara pra conhecer a gente de madrugada. Eu não lembro se ela acordou 4 da manhã, alguma coisa assim também. Ela falou: já tô saindo daqui. Eles fizeram o maior esforço pra estar lá também. Quando eu cheguei no hospital, a gente tinha que pegar uma fila pra pegar a senha. Era umas 5 e pouca a hora que eu cheguei em São Paulo. Aí eu tava lá na fila esperando pra abrir o hospital às 6, 7 horas. Ela me mandou mensagem e falou assim: eu tô aqui na porta do hospital, vem aqui me encontrar. Quando eu cheguei na porta do hospital, que eu vi ela e a Sara, foi uma festa. A gente se abraçou. Nossa, foi uma alegria tão grande conhecer a família dela, porque ela estava me dando muito apoio, porque ela já tinha tido a minha idade, porque ela já tinha passado o que eu passei, os sustos. Mas ela tinha uma história de superação para me contar, e ela me contou, porque as nossas histórias não podem ser guardadas pra gente. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas eu acredito que pode chegar até alguém esse vídeo que vai dar força, vai dar esperança. Foi difícil, foi cansativo, a gente foi lá embaixo, a gente chorou, a gente sofreu, mas a gente se reergue, o Senhor ajuda e põe pessoas no nosso caminho que nos ajudam também. A gente fez aquela festa, a irmã falou assim: pega o seu esposo, vai lá no meu carro, o meu esposo tá lá no meu carro, eu vou ficar na fila pra você, que eu trouxe umas coisas pra você. Gente, que coisa mais linda. Uma pessoa que nunca me viu, que foi com minha amiga ali online. Falei com meu esposo, a gente ficou meio assim, né? Morrendo de vergonha. E aí ela ficou na fila pra gente. A gente foi lá no carro e conhecemos o esposo dela. E eles tinham levado um café da manhã pra gente. Tinha garrafa térmica de leite, de café, bisnaguinha, manteiga. Gente, eu achei a coisa mais linda, o carinho deles. Ela também mostrou umas coisas no porta-mala, falou: eu trouxe muitas coisas pra vocês, pra neném, do enxoval. E aí a gente tem que ver como vai fazer pra levar. A gente ia indo com a van da prefeitura e ia voltar com a van.
com os lugares ocupados. A gente não sabia onde enfiar tanta coisa, porque foi muita coisa que ela conseguiu. Ela falou que fez um mutirão lá ao redor dela, viu que quem tinha alguma coisa para doar para neném. Não só para neném, ela mandou coisas também para minha sogra doar, cobertor, mandou cadeirinha, gente, de carro, tá aqui em casa ainda, o Antônio vai usar. Mandou muita coisa pra gente, de não saber nem como ia trazer, mas olha como que Deus faz as coisas. Falei com a minha sogra, tudo que Deus tinha preparado, e eu não sabia o que fazer. E ela falou que o irmão dela estava vindo embora de São Paulo aquele dia. E aí, graças a Deus, ele trouxe pra gente. Ele passou lá no hospital pra ver a gente e pegou as coisas também. Bom, e aí eu parei pra contar essa história que aconteceu no meio do caminho, mas voltando pra Antonella ter nascido, ela foi internada na UTI conforme esperado, foi direto pra UTI, e aí começou a minha rotina lá. Fiquei também na casa de irmãos que eu nunca tinha visto. Quando ela nasceu, a gente começou a contar o que estava acontecendo para as pessoas. Aí uns irmãos comunicaram a eles lá em Taubaté. Esse irmão onde eu fiquei na casa foi lá no hospital conhecer a gente. Conversou com meu esposo, falou que a esposa dele estava disponível assim para ajudar a gente, que eu poderia ficar na casa dele o tempo que fosse necessário. Ela me levaria ao hospital, me traria, que ela dirige, explicou tudo. E aí me passou o telefone dela. Quando eu cheguei em casa aquele dia, eu mandei mensagem pra ela, nunca tinha visto, minha amigona, amo muito, a gente se fala muito até hoje, mas até então eu não conhecia, nunca tinha visto, não sabia nome, não sabia nada. Aí eu falei, então, eu posso ir na sua casa? E como a minha avó, que a minha avó veio me visitar quando eu tive neném. Minha avó vai ficar aqui em casa uma semana, mas como eu preciso ficar em Taubaté com a minha filha, para não deixar minha avó aqui, na sua casa aí com a minha avó, e ela recebeu a gente muito bem, a gente ficou tão amigo, minha avó gosta deles pra caramba. Fiquei lá na casa dele todos os dias de vida da Antonella. Ela me levava de manhã no hospital para eu ficar com ela, tirar leite, ficar ali do ladinho dela. Na hora do almoço ela me buscava, eu almoçava, descansava um pouquinho, ela me levava de novo. Tarde, no fim do dia, ela me pegava no hospital para tomar café, a gente ia para a igreja, no outro dia tudo recomeçava. A nossa rotina foi assim. Eu fiquei lá e o Wagner fazia um curso aqui em Cruzeiro, ele já tinha sido demitido, que foi outra coisa que aconteceu. 20 dias antes da Antonella nascer, o Wagner foi demitido. Então, assim, foi um acúmulo de coisas aparentemente dando errado, mas que eu compreendo essas coisas muito bem. Hoje sei que Deus faz essas coisas para ensinar, fortalecer, amadurecer. E final de semana iam meu sogro, minha sogra e minha mãe no hospital visitar, que era o dia da visita dos avós. Era a coisa mais linda. A recepção ficava cheia de vovó e vovô para ver as crianças da UTI, os nenéns. Eles arrumavam as crianças no dia de sábado, porque na UTI eles ficam cheios de fios, ficam entubados, então não fica com nenhum apetrecho, só de fraldinha. No dia da visita da vovó e do vovô, eles colocavam meinha colorida, um lacinho, alguma coisa diferente para alegrar, né? Era um dia de visita muito especial. O primeiro sorriso da Antonella foi pro vovô, pro meu sogro. Ficou todo bobo. Primeira vez, o primeiro sorrisinho dela foi pra ele. Foram passando os dias, a minha rotina foi essa, eu não tive resguardo e nem descanso. Eu vinha final de semana pra casa, geralmente de domingo, pra trocar a mala, fazer uma mala nova, e na segunda ia no ônibus da prefeitura de madrugada pra lá, pra passar a semana toda na casa da irmã. Não tô falando muito os nomes pra não expor essas pessoas. Aí numa dessas vezes que eu vim pra casa trocar a mala, o hospital me ligou, falando que precisava conversar comigo, tinha que ser pessoalmente, se eu poderia ir pra lá. Foi um baita susto no dia. O Wagner estava fazendo uma obra com meu sogro, e quando ele chegou em casa eu expliquei que eu precisava pra lá naquele dia mesmo. O hospital ligou querendo conversar. A gente foi aquele dia à noite. Tenho contado alguns detalhes porque para vocês entenderem as coisas boas que Deus faz no meio dos dias tristes. A gente foi para lá, eram umas 7 horas da noite, eu acredito, e a gente encontrou um irmão no posto de gasolina. Meu sogro foi levar, eu nem tinha carro. E tava todo mundo assim, sem condição, né? O Wagner tava trabalhando, meu sogro provavelmente apertado, né? Porque a gente já tava nessa rotina, de vez em quando ele precisava levar ou buscar eu em Taubaté. E a gente assustado, o que o hospital quer conversar? A gente encontrou esse irmão no posto de gasolina e ele falou pro frentista, pode completar que eu vou pagar. Sabe, assim, o tempo inteiro a gente via os sinais e as maravilhas que Deus faz. E chegando lá no hospital, graças a Deus, assim, não era o que a gente achava que pudesse ser. O hospital explicou que a hidrocefalia tinha piorado naquele final de semana
e era necessário operar. Eles até então não tinham operado porque falaram que ia oferecer muito risco a ela, por ela ter uma enfermidade no coração. A prioridade era primeiro operar o coração, depois operar a hidrocefalia, a não ser que a hidrocefalia piorasse, para que ela não corresse riscos. Ela ainda estava na fila, é uma coisa que anda bem devagar. Tinha muitas crianças lá que precisavam fazer cirurgia no coração. Na UTI eu conheci muitas mães, muitas histórias difíceis, sabe? A gente, quando a gente descobre, a gente acha, por que eu? A gente acha que a gente é o único nesse mundo que tá sofrendo. Mas olha, a gente não é o único. A gente não pode se sentir o menor. Se você for no hospital hoje, no hospital da sua cidade hoje, você vai conhecer histórias difíceis de pessoas que não têm amparo muitas vezes. Então, a gente não tá sofrendo mais do que o mundo inteiro. E lá naquelas cadeiras de hospital, esperando as horas de visita, enquanto eles iam fazer procedimento dos nossos filhos, a gente conhecia as mães, ficavam conversando, que eles colocavam a gente para fora até fazer um procedimento, e depois colocava a gente para dentro de novo. Eu conheci muitas histórias difíceis, sabe? Pessoas que não têm família para dar apoio, coisa que eu estava confortada, eu estava amparada, cercada de pessoas tentando me ajudar de todas as formas. Então a gente não é o único nesse mundo que sofre, não. Nesses lugares a gente tira o rei da barriga. Para de achar que só comigo. Só comigo isso acontece. Não é. Tem muita gente passando por situações difíceis. E a gente tem que ter cuidado para lidar com essas pessoas, para não magoar ainda mais. Eles explicaram, então, que era a hora de operar a cabeça, não tinha mais como esperar, e o coração ia continuar na fila até o momento que tivesse vaga. Ela tinha, acho que 22 dias, se eu não me engano. Eu levei já a mala para lá. No dia seguinte de manhã, às 7 da manhã, transferiram ela. E aí eu fui junto na ambulância para um hospital vizinho, ali pertinho, 5 minutinhos, aonde seria realizada a cirurgia de hidrocefalia. Foram momentos assim de muita tensão. O Wagner foi para lá ficar comigo. Eu não sei se eu expliquei direito no início, né, que ele foi demitido, mas ele fazia um curso, então ele não estava todos os dias lá. Ele ia geralmente quinta ou sexta. Teve muito feriado nessa época, novembro, por aí, teve bastante feriado, então ele foi muitas vezes lá visitar a Antonella e ficava assim de quinta a domingo, dependendo aí dos feriados. E aí nesse dia ele foi pra lá ficar comigo pra gente aguardar a cirurgia e ver como que iam ser as coisas. Levaram ela pra cirurgia à tarde, foi muita tensão, muito medo, demorou mais do que foi combinado. Na hora que o médico veio dar as notícias de como tinha sido, pra todo mundo ele dava assim, na aula de espera ele já falava alto, fulano, já foi pro quarto, é só descer, na frente de todo mundo. E na nossa vez ele chamou a gente de canto, assim, todo preocupado, a gente já foi morrendo de medo, aconteceu alguma coisa. Ele falou, não, ocorreu tudo bem, aqui na hora lá a gente teve um pouco de complicação, demorou um pouquinho, mas já tá tudo bem, e ela tá indo pro quarto. E a gente foi pro quarto esperar a chegada dela. E aí ela voltou numa marca assim de adulto, um colchãozão, e um nenenzinho miudinho ali. Miudinho não, que ela nasceu de 54 centímetros, já era um bebezão. Mas toda miudinha, aquela cama de adulto. E ela olhava assim pra gente tão abatida. A gente via que tinha lágrimas assim no cantinho dos olhos, então ela deve ter chorado um pouquinho, se sentido mal, né? O choro dela a gente nunca ouviu. Quando a criança tá entubada, a gente não emite som, né? Então ela chora em silêncio. Também nunca pegamos ela no colo. Eram muitos fios, tubos, e eles não permitiam. A gente só ficava fazendo carinho nela ali no bercinho e na incubadora. O início era na incubadora e depois no bercinho. Nunca troquei uma fralda, nunca segurei, amamentei, nada. Era tudo na sonda. Eu não tive tanto leite porque ela nunca sugou, então eu só conseguia dar o meu leite uma vez no dia. Eles colocavam o meu leite na sonda, passavam para ela. A sonda era na boca mesmo. E nos outros horários era fórmula. Nem ver trocar as fraldas eu poderia ver no hospital anterior. Todos os procedimentos que iam fazer na criança, eles tiravam todas as mães, não deixavam a gente ver. Não sei se tinha alguma coisa difícil, alguma coisa mais complicada, aí a gente não poderia, né? Mas nesse segundo hospital onde ela fez cirurgia de hidrocefalia, eles deixavam ver. E foi um período bem melhor. Eu entendo também hoje o porquê que Deus mandou a gente para lá já no finalzinho dos dias. Que a gente teve mais contato. Lá eu podia dormir, no primeiro hospital não podia, então era a casa da irmã. E aí eu dormi com ela a primeira noite. Eu tenho uma foto desse dia.
E eles deixavam eu ver trocar a fralda, eu via como era a personalidade dela, sabe? Que ela era bem levadinha. Quando a enfermeira ia trocar a fralda, ela fechava a perna assim com tudo para não deixar. Coisas que a gente não tinha tido contato na outra internação. A gente conseguiu ter mais contato como pai e como filha, conhecendo as características dela. Isso foi muito importante. Quando eles iam fazer a sucção, se eu não me engano esse é o nome, aí eles tiravam a gente, né, no primeiro hospital, e no segundo deixava a gente ver se fosse algo superficial, né, se fosse algo invasivo, não. E aí ela botava o canudinho pra sugar a boquinha dela, ela apertava a boca com tudo, gente, era tão engraçado, ela virava o rosto. E foi muito bom ter contato com a personalidade dela. A enfermeira falava, ela é muito levada, a gente não deixa trocar fralda, não deixa sugar. Aí o bercinho era assim, ficava um aquecedorzinho em cima, era um bercinho aberto, porque ela era muito grande para incubadora. E ela ficava assim, ela ia se empurrando, daqui a pouco tava com a cabeça encostada na parte superior do bercinho. A enfermeira vinha, puxava ela, no final do dia ela já tava lá em cima de novo, puxava, e a gente tinha esse contato com como era a personalidade dela. Foram dias bastante especiais. Nesse segundo hospital, ela poderia receber visita de qualquer pessoa, a qualquer dia tinha os horários de visita, então os meus sogros, logo depois da cirurgia, eles ficaram lá esperando terminar. Quando ela voltou, eles já subiram, aí ficou eu, meu sogro, minha sogra e o meu esposo em volta dela, a gente conversou. Foram momentos especiais em que a gente teve mais contato com ela nesse segundo hospital, então eu acredito que Deus estava preparando um momento ali de despedida. Passou uns 3 dias, eles deram alta desse hospital e retornou para o primeiro em que ela estava. E aí minha mãe veio, já era final de semana, ela sempre vinha final de semana ver a Antonella. E meus sogros foram levar minha mãe para Taubaté para visitar a Antonella. Eu já estava lá com o Wagner. Essa família onde a gente ficou hospedado foi incrível assim pra gente. A gente, naquele final de semana, eles tinham viajado, eles tinham uma viagem em família para fazer. E eles deixaram a gente na casa deles. Eles tinham acabado de nos conhecer, sabe? Foi um exercício de confiança. Deixaram a gente com o carro deles, porque nós não tínhamos carro. Deixou compra feita, deixou valor para gasolina. A gente não tinha condição alguma naquele momento. Deus preparou todo o caminho pra gente. Não foi, ele não deu só uma dificuldade. E aí minha mãe foi para lá visitar a Antonella. A gente passou a tarde de domingo com a Antonella, eu e minha mãe. Depois eu acho que entrou a minha sogra. Esse já era mais, tinha mais um pouco de regras, então a gente teve que revezar. Isso foi no domingo, foi no dia 18 de novembro. E como combinado, dia de domingo eu voltava para trocar a mala e aproveitava para ir à igreja aqui. Na segunda ou na terça eu voltava para lá. Nesse domingo a gente se despediu dela e ela estava bem diferente. Ficou muito mais esperta depois da cirurgia, acho que aliviou a pressão ali da cabeça. Ela ficou bem diferente com a gente, ela ficou mais esperta procurando as coisas. Eu ficava brincando em volta do berço, andando assim para ela me procurar, e ela procurava, coisa que no início ela era muito mais quietinha, não fazia. Então os últimos dias foram momentos muito especiais com ela. Como eu falei, isso foi domingo, mas na sexta e no sábado eu tinha ligado para minha mãe e conversado com ela para ela se preparar, porque a situação parecia melhor, mas era muito difícil, muito delicada. E a médica sempre falava comigo que ela ia precisar fazer cirurgia, mais de uma cirurgia. Era uma situação muito, muito delicada. E eu tava sentindo algo assim diferente. Então eu conversei, minha mãe era a pessoa assim mais difícil em relação a lidar com isso. A gente tava mais tranquilo sobre o que fosse a vontade de Deus. Porque nessa sexta, os irmãos tinham viajado, mas o irmão dono da casa, ele voltou para uma reunião e conversou comigo e com o Wagner antes da gente deitar. Ele conversou sobre algumas coisas, se a gente... como estavam sendo as nossas orações, se a gente estava apenas pedindo para ela ficar ou se a gente estava pedindo para Deus fazer a sua vontade, se a gente estava falando com Deus que fosse feito o melhor, ou se a gente estava só pedindo para ela ficar e às vezes ela estava sofrendo aqui, porque depois da cirurgia ficou um problema assim um pouco na cabeça, porque desinchou. Então os ossos ficaram ali meio desencaixados e a gente conseguia ver isso pela pele, ficou uma coisa difícil. Então a gente percebia que ela também estava sofrendo de dor um pouquinho, sempre tinha uma lagriminha assim, e a gente estava meio que começando a se preparar para alguma coisa pior. Conforme a gente conversou com esse irmão,
A gente começou a orar diferente e eu conversei com a minha mãe para poder prepará-la, porque ela não sabia lidar com isso, ela tinha ficado num desespero muito grande. Eu não achava justo também que a gente orasse pedindo a Deus para ela ficar aqui sofrendo, porque eu estava sofrendo muito de ver ela daquela forma. Mas que a gente pedisse a Deus que fizesse a sua vontade e que nos preparasse para essa vontade. Eu conversei com a minha mãe, aí a gente fez essa visita para Antonella, voltamos no domingo para casa. Fomos na igreja à noite e depois eu e Wagner conversando depois do culto, a gente reparou que a gente tinha feito a mesma oração no final. Ele no lugar dele e eu no meu, a gente tinha feito a mesma oração. Que a gente estava sofrendo e ela estava sofrendo, mas que Deus fizesse a sua vontade e nos preparasse para aquilo, para o dia que a despedida fosse chegar, porque estava piorando a situação no hospital, assim, os diagnósticos dos médicos. Um irmão orou por ela também no culto, isso era 8 da noite, o culto acho que passou uns 10 minutinhos, então a última oração foi 8 da noite, e ele apresentava assim: Senhor, vai lá no hospital onde a Antonella tá, visita a Antonella, liberta ela, falava coisas desse tipo. E aí terminou o culto, meu sogro falou assim: vamos passar na casa do irmão tal, pra gente orar e conversar um pouco. Acho que a gente tava indo visitar o irmão, mas era pra gente ser visitado. Porque quando a gente tava em casa, todo mundo ficava assim muito tenso, muito triste. A gente foi lá nesse irmão, conversamos muito. Eu tava assim com a bolsa no colo, eu peguei o celular pra ver a hora e vi que tinha uma chamada perdida do hospital. Naquela hora eu já senti o que tinha acontecido. O hospital sempre me ligava pra se fosse fazer algum procedimento, mas naquele dia foi diferente, eu senti que tinha alguma coisa errada. Aí meu esposo pediu o telefone do irmão pra gente retornar, porque do meu eu não tava conseguindo, a chamada não completava, eu tava dando tudo errado. Aí a gente ligou, o hospital falou pra gente ir pra lá com uma roupinha. Mas o meu esposo não me contou isso, né? Só falou que o hospital pediu pra ir lá. Eu poderia ter sido, talvez a cirurgia do coração tivesse chegado a vez dela, não sei. O irmão falou assim: vamos orar então antes de vocês irem. A gente orou, eu senti lá no meu coração que tinha acabado. E a gente veio pra casa pegar alguma coisa pra poder ir. Foi quando meu esposo falou que eles pediram pra levar uma roupa. E a gente caiu em si, sabe, que tinha terminado. Na hora, assim, foi muito difícil pra todo mundo. Quando eu cheguei no hospital, os médicos contaram realmente, né, que ela tinha falecido. E eles falaram assim: não aconteceu nada de diferente. Simplesmente ela parou. A gente tentou reanimar, mas não deu. E ele explicou que a hora que ela faleceu era 8 da noite. A hora que a gente estava na igreja orando por ela. Eu e o Wagner, nas nossas orações individuais, cada um conversando com Deus, mas da mesma forma, sabe? A gente conversou depois e a gente viu que tinha feito a mesma oração. Por isso que eu senti que estava chegando a hora. Porque Deus estava preparando a gente para aquilo. As enfermeiras perguntou se eu queria trocar ela. Pô, a roupinha, eu não quis, não tinha condição, foi muito difícil. Elas trocaram e depois deram ela para eu segurar. Foi a primeira vez que eu segurei minha filha. Já sem vida, eu e o Wagner, foi um momento ali só nosso, com a nossa filhinha. A gente beijou muito, muito, coisa que nunca a gente pôde fazer pela internação dela, pelo estado difícil. Foi uma despedida só nossa mesmo. A gente via em volta que as enfermeiras que cuidavam dela estavam muito tristes. Todo mundo que estava ali na UTI, né, tinha outras crianças. Mas acho que na hora não tinha nenhuma mãe, porque era bem tarde da noite de domingo. E as enfermeiras, a gente via que elas estavam assim super tristes, não conseguiam ficar olhando muito pra gente, elas estavam assim arrasadas. Quando a gente chegou no pátio do hospital para ver minha sogra, minha mãe, como elas estavam, logo veio a enfermeira assim atrás e falou tantas coisas bonitas assim pra gente, de que tinha sido a vontade de Deus, de que tinha sido bom dessa forma, porque ela estava sofrendo muito, sabe? Confortou a gente.
Eu não tinha visto ainda um hospital tão humanizado como a gente foi tratado naquele lugar, sabe? Com muita humanidade. E a gente ouvia assim, alguém assobiando um hino, e era o porteiro do hospital. E aí a gente soube que o porteiro era nosso irmão também. Então a gente foi cercado de pessoas maravilhosas que ajudaram a gente nesse período. Esse irmão, onde eu fiquei hospedada na casa deles, foi para lá na mesma hora do hospital encontrar a gente, levou a gente para casa deles, a esposa fez alguma coisa ali pra gente comer, a gente tava desde cedo sem comer nada, e aí logo depois disso a gente foi orar, sabe? A gente vê que as pessoas que são apegadas em Deus, que têm da onde tirar um conforto, um consolo, sofrem de uma maneira diferente, porque foi um sofrimento muito íntimo, tanto durante a internação, durante quando eu descobri as enfermidades. Por fora, todo mundo que lidou com a gente viu que a gente estava super feliz com a gestação. A gente fez chá, a gente fez brincadeira, a gente ficou muito animado. O meu sofrimento e o do Wagner era algo íntimo aqui na nossa casa. Eu, meu esposo, meus sogros. Tinha dias muito difíceis que eu chorava. O início foi muito desesperador, mas com o tempo a gente foi tendo um sofrimento mais calmo. A gente sofria, mas de uma maneira que a gente compreendia que era a vontade de Deus para aquele momento. A gente entende que foi melhor dessa forma, porque eu não sei como ela estaria hoje. Eu sei que não seria fácil. Eu sei que seria o tempo inteiro internada em hospitais. Ela não tinha muita condição de vir para casa, seriam muitas cirurgias, então é um período muito grande de internação. Não adianta eu idealizar de que seria lindo, seria muito difícil. Então eu compreendo, eu sofro muito ainda com a saudade dela, mas como eu falei, é um sofrimento muito íntimo. Eu na minha casa, com meu esposo, a gente ora, a gente fala com Deus e no outro dia a gente tá de pé de novo. Eu acredito que as dificuldades, elas vêm pra gente vencer, não pra gente se entregar, pra gente entrar em depressão, pra gente achar que a vida acabou ali. A dificuldade, elas vêm pra gente vencer. Quando Deus dá uma coisa pra gente enfrentar, Ele não quer que a nossa vida acabe dentro daquela situação. Ele quer que a gente o supere e ultrapasse aquela situação. A gente, como mãe e pai, a gente tem que querer o melhor para os nossos filhos, mesmo que isso doa na gente também. Fizeram algumas perguntas para mim no Instagram, quando eu falei sobre isso, que precisava fazer um vídeo. E eu vou tentar responder aqui um pouco. Uma pergunta que fizeram é como eu achava que ela seria hoje. As coisas que eu idealizei quando engravidei de uma menina foi brincar de boneca, de panelinha, da gente viajar muito, a gente gosta muito de viajar. Foram as coisas que eu idealizei. Eu imaginava como que eu ia educar ela para esse mundo de hoje. Quando eu tive os diagnósticos dela, eu já tinha uma coisa diferente. Seriam muitas lutas, seriam muito difíceis. Terapias, fisioterapias, tratamentos. Hoje eu sei que eu estaria envolvido completamente na saúde dela. Uma outra menina perguntou se eu tivesse uma menina hoje, se eu colocaria o mesmo nome. E não colocaria o mesmo nome porque ela teve a sua vida, a sua personalidade, ela é única, ela é insubstituível. Ela foi ela, não tem como. Alguém perguntou como eu tô lidando com isso tudo hoje. E eu lido assim, com bastante calma, no dia a dia. Um dia ou outro eu acordo com mais saudade do que o normal. Talvez se eu ver... esses dias eu tava mexendo num documento e vi um papel que eu tinha imprimido contando: eu sou uma menina, Antonella, que eu enfeitei a casa para contar pro Wagner e pros meus sogros de que eu tava grávida de menina. Quando eu descobri o sexo, enfeitei tudo de rosa. E quando eu vi esse papel, era uma foto da ultrassonografia dela. Aí eu fiquei bastante triste. Era o momento que ela tava aqui comigo na barriga, tava tudo bem, tava tudo muito feliz. E ela tava protegida, sabe? Me perguntaram se a saudade é a pior sensação. Com certeza, é a pior sensação. Mas eu sinto, geralmente, ela com mais calma durante os dias. E um dia ou outro eu acordo num dia mais difícil, em que eu fico mais dentro de casa, fico chorosa o dia inteiro. Depois melhoro e aí vem dias mais calmos. E eu acredito que assim seja o luto, principalmente em relação a filhos, porque você imagina
com qual idade ele estaria, o que vocês poderiam ter vivido juntos. Então tem dias mais difíceis e dias mais calmos. Uma pessoa também me perguntou como eu imagino que ela fosse, e eu não sei exatamente o que eu imagino, mas eu sonhava que ela fosse uma menina muito delicada, amada, sabe? Que é onde chega todo mundo fica apaixonado com a educação. Imaginava ela na igreja recitando, cantando, que eu pudesse ensinar música para ela também. E acho que a última pergunta é como eu estou superando a perda. Eu não sei, gente, explicar como eu tô superando, sabe? O momento mais difícil, desesperador, não foi no dia da perda. Foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Eu sofri muito. Mas o dia mais desesperador foi quando eu descobri o problema. Aquele foi o pior dia, porque naquele dia eu comecei a perder ela aos poucos. Naquele dia eu sabia que a gente tinha uma coisa muito difícil para enfrentar e que no final eu não saberia se ela ia ficar comigo. Então, no dia que eu descobri a enfermidade de hidrocefalia e depois, quando eu descobri a do coração, já respondendo outra pergunta que foi quando eu comecei a ver que tinha algo errado, foi na morfológica. A primeira morfológica com 6 meses. E aí depois eu fiz várias vezes as morfológicas para acompanhar e para ver como estava o coração no ecocardiograma fetal. O momento desesperador para mim foi na morfológica, quando eu descobri um probleminha. Depois que eu descobri um problemão no coração, para mim eu comecei a perder ela aos poucos ali. Então, naqueles primeiros dias eu sofri demais, gente. Eu chorei demais, dias e dias e dias e madrugadas, que meus sogros moram na casa de baixo, eles ouviam eu chorando a noite inteira e subia, batia aqui na porta de madrugada. Vamos orar para você se acalmar. E a gente foi uma luta assim, o início meu com meu esposo, né? Nós dois sofrendo em casa. E aí meus sogros ouviam e vinham para cá também e sofriam em ver a gente daquela forma. Então, hoje eu lido com a perda com mais calma porque eu me preparei muito tempo para perder ela. Então, já no início eu comecei um pouco a me preparar para o pior, porque eu sentia no fundo, assim, que a gente não ia ter muitos anos com ela. Eu não imaginava ela com 15, com 20 anos. Depois que eu descobri a enfermidade, eu comecei a sentir que a gente tinha pouco tempo e eu tentei aproveitar intensamente esse pouco tempo. Eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Provavelmente eu dividi esse vídeo em 2. Eu gravei tudo direto, mas eu já vi aqui que deu muito tempo. Então eu devo ter dividido ele em 2 aí na edição. Então se você tá assistindo aí essa segunda parte do vídeo, já assistiu a primeira, vou deixar o card em algum lugar da primeira parte. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de alguém, principalmente de quem conviveu com a gente naquele tempo e não entendeu direito o que aconteceu, porque eu só fui contar depois que ela nasceu. Então era porque eu precisava de privacidade para passar o que eu estava passando junto com meu esposo. Por isso que eu não contei. Agora eu tô explicando aí com calma para quem tinha vontade de saber. Eu agradeço também o apoio que eu tô recebendo de muitas pessoas na internet quando eu falei que ia fazer o vídeo, mas que eu tava achando que seria um vídeo muito difícil. Só de pensar no vídeo eu já tava ficando triste. Agradeço quem me mandou mensagem. Ai, você é guerreira, você é isso. Fico feliz de ver sua força. E, gente, não sou nada. Quem me fortalece todos os dias é Deus. Eu falo isso sem hipocrisia, sem fingir. Eu, na minha condição humana, não teria condições de sobreviver depois do que eu passei. Mas eu sinto que Deus quer que eu seja forte. Então eu fico assim, não, o Senhor tá me fortalecendo. Ele quer que eu seja forte. Ele quer que eu vença. Quando Ele me deu essa prova, Ele não queria que eu perdesse. Eu tenho certeza que Ele apostou em mim que eu ia vencer. Eu vou vencer. Então eu fico pensando assim. Eu falava, Wagner, imagina que o Senhor tá vendo a gente nessa luta, nessa dificuldade, e pensando, não, vocês vão vencer. Sabe quando a gente fala e aposta todas as fichas naquela pessoa? Eu imagino assim, que o Senhor apostou que eu ia vencer, então eu tenho que vencer. Não é que eu seja forte, entende? Eu sinto que o Senhor é quem me dá essa força. E toda mãe que enfrentar uma dificuldade com seu filho, seja ela qual for, às vezes o filho já é adolescente, está enfrentando uma rebeldia difícil, alguma coisa, a mãe vira forte, a mãe vira guerreira, vira leoa, vira tudo. Mãe vira por causa do filho. Antes de eu descobrir isso tudo, eu era uma gravidinha que precisava de, às vezes, de ajuda para alguma coisa, sabe? Porque grávida, né? O povo não deixa pegar peso, não deixa fazendo essas coisas, porque fica perigoso, todo mundo quer cuidar. Quando a minha filha precisou de mim,
Eu não precisava de mais ninguém. Eu precisava me doar para ela. Não tive resguardo, não tive nada, porque não tinha nem oportunidade. Eu precisava estar ali vivendo para ela, levando nos exames, fazendo isso, aquilo, acordando de madrugada, subindo escada. Não tive condições de fazer resguardo. Até inflamou um ponto ou outro, porque não tinha como eu cuidar de mim. Mãe é assim. Quando você vê a dificuldade no seu filho, você nem pensa em cuidar de você. Você tem que cuidar daquela pessoa que depende de você. Então, não é que eu seja forte ou que eu seja guerreira. Isso é uma característica de mãe. A mãe vê o seu filho precisando, ela vira guerreira, vira leoa, vira o que tiver que virar. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Desculpa aí os choros, as fungadas de nariz. É uma história delicada de conversar, que gera muita emoção, mas, por favor, se você está assistindo isso, não pense de forma alguma que eu tô triste, que eu tô fazendo um vídeo triste, ai, como ela tá sofrendo. Não. É uma história que gera muita emoção, mas que eu estou em paz hoje, que eu entendo a vontade de Deus, que eu estou lidando com isso da melhor maneira que eu posso. Dias mais difíceis, mas geralmente a gente tá aí levando com mais calma, com mais alegria. Tem o Antônio que tá chegando e que precisa de mim, não posso ficar ali sofrendo. Meu bebezinho precisa que eu esteja feliz, que eu esteja entregue a ele. Aí quando ele crescer, eu vou contar pra ele que ele já tem uma irmãzinha mais velha e explicar tudo isso aí que eu contei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpa essa respiração pesada, eu tô grávida e tenho um pouquinho de falta de ar. Desculpa o chororô. Se você estiver assistindo esse vídeo e você fez parte dessa história, a irmã lá de São Paulo, minha amiga querida, que eu conheci na internet, que virou uma querida que fez tanto por mim de longe, quando a gente se encontrou também. Outra irmã de Taubaté, minha amiga, muito querida, muito querida, que me acolheu na sua casa aí por 26 dias, que foram os dias de vida da minha filha. Me levou, me buscou 3 vezes por dia no hospital, me deixou na casa dela enquanto ela viajava, cedeu o quarto do filho, preparou todo o ambiente para mim. Se você, em algum momento, reparou na minha gravidez que eu não estava muito bem, algumas irmãs repararam, mas não me perguntaram detalhes, só falou assim, tô orando por você, lembrei de você essa noite. Se você fez parte da nossa história aí, nesse trajeto, fica meu agradecimento, minha gratidão por você ter aberto o coração para ajudar eu, meu esposo, em alguma fase aí do que aconteceu. Agradeço muito mesmo. Essa história marcou a nossa vida e as pessoas que passaram por ela também marcaram a nossa vida. Eu lembro dos nomes de todas as médicas, do rosto dela. Elas pegaram meu telefone para poder me dar algumas informações quando eu estivesse em casa. E foi um momento muito especial, de muita ajuda, de muito apoio, de bastante gente. Minha família aí que ficou do meu lado, sabe? Correu pra cá quando eu expliquei tudo o que aconteceu. E aí minha filha faleceu, veio todo mundo pra cá me abraçar, me ajudar, os amigos, as mensagens. Muito obrigada mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus, se inscreve no canal, dá um like. Beijo, gente. Fica com Deus.